Olá, aqui é Bruna Rafaela e estamos iniciando mais um programa Bruna Rafaela Sorrisos e Soluções. E para você que está no Paraná, Santa Catarina e região da Tríplice Fronteira, o pessoal que está morando no Japão e tem nos seguido, é um prazer estar com você. E também quero aproveitar e deixar um abraço para minha família que está em todo esse Paraná. Curitiba, Ponta Grossa, Piraí do Sul, Maringá e Londrina. É muito bom estar com vocês. E vamos iniciar falando de saúde? A saúde do sorriso, o qual eu amo cuidar. Como está o seu cuidado com a sua saúde bucal? Você sabia que a boca fala com você? Sim, se a sua gengiva sangra, se o fio dental arrebenta, se a mandíbula dói ou o dente que quebra. E hoje, em nossa jornada que transforma, teremos uma convidada que irá te direcionar às soluções de alguns problemas bucais. Confira no próximo bloco uma entrevista com a doutora Nathalie Temporão. Olá, doutora Nathalie, é um prazer ter você aqui com a gente. Você que é cirurgiã dentista, assim como eu, tem 2 especialidades. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa. Oi, Bruna, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu sou a doutora Nathalie Temporão, eu sou periodontista, implantodontista. Atualmente, eu divido minha rotina entre o consultório particular e o doutorado que eu faço na Universidade Federal. Doutora, vamos falar hoje sobre periodontia. Eu comentei um pouco antes que a boca fala com a gente. E diga, o que é a periodontia? A boca fala mesmo. A periodontia é a especialidade que tem como foco estudar as doenças que acometem os tecidos de sustentação do dente, ou seja, osso e gengiva. Então, são essas 2 estruturas que seguram os dentes, né? E a gente, nessa especialidade, trata das doenças que acometem esses tecidos. E quais são os sintomas dessa doença, doutora? Embora seja uma doença silenciosa, né, a gente não costuma ter relatos de dor, mas é uma doença que tem alguns sinais bem característicos. Então, sangramento, uma gengiva mais avermelhada, com mais inchaço, são os principais sinais que a gente consegue observar e que o paciente percebe em casa também. Doutora, você comentou que ela é uma doença silenciosa. Se eu tenho os meus dentes firmes, como eu vou saber que eu tenho periodontite? Sim, os dentes firmes, eles ainda estão presentes mesmo em quem tem periodontite. Então, quando eles começam a amolecer, que eles começam a ter um pouco de mobilidade, significa que a doença já está num estado um pouco mais avançado. Mas sim, a gente pode ter periodontite mesmo os dentes estando firmes. E aí volto a dizer daqueles sinais iniciais do sangramento, né, do edema, do inchaço da gengiva, tudo isso tem que ficar atento. Ah, legal. E essa doença, ela tem cura, doutora? A gengivite, sim. A gente costuma dizer que a gengivite é uma doença reversível, então com o tratamento adequado, a gente consegue sim curar esse problema. A periodontite, por sua vez, é uma doença que já acomete os ossos, é uma doença que já está um pouco mais avançada. Então a gente diz que tem controle. E com isso, eu quero dizer que o paciente precisa entender que ele tem que voltar para os retornos, para os acompanhamentos, para estar sempre fazendo as manutenções. Ok, doutora, eu sei que você trouxe um modelinho para mostrar para a gente da evolução dessa doença. Pode mostrar para a gente um pouquinho, explicar para o pessoal que está nos assistindo? Sim, Bruna, eu trouxe esse modelinho só para a gente poder entender um pouco melhor como que essa doença avança, né? Esse modelo traz aqui o início, né, de uma gengiva saudável, certo? Onde ela tem uma coloração muito mais clara, mais rósea, e à medida que a inflamação vai se instalando, ela vai ficando um pouco mais avermelhada, um pouco mais inchada também, e vai avançando, e aqui no final, já quando ela já está no seu estado mais avançado, a gente consegue já perceber uma raiz exposta, supuração, né, presença de pus, muitas vezes pode acontecer, sangramento e todos aqueles sinais que eu comentei anteriormente. Bacana, doutora. E o tratamento da periodontite, como que ela é feita?
O tratamento é feito basicamente com raspagem periodontal, esse é o tratamento básico. A gente pode ter alguns outros tipos de tratamento, como cirurgias, auxílio de medicações, mas sempre associado à raspagem. Isso vai depender muito do grau de cada doença, de cada paciente, de como que ele vai chegar. Interessante, doutora. E como que eu posso prevenir essa doença? Muito importante. Bom, a gente consegue prevenir através de bons hábitos de higiene, claro, né? Pacientes fumantes, pacientes diabéticos tendem a ter uma maior probabilidade de desenvolver esse problema. Então, são pacientes de maior risco, que nós costumamos dizer. Mas, claro, a prevenção principal é sempre ir regularmente ao cirurgião dentista, fazer as consultas de acompanhamento, exames periódicos, para que, caso exista algum problema, a gente consiga identificar logo no início. Doutora, muito esclarecedor esse tema, esse assunto que você trouxe pra gente. Eu gostaria que você deixasse um recado pro pessoal de casa que está nos assistindo sobre esse assunto que a gente abordou, né, que é uma doença silenciosa. Obrigada, Bruna, pelo convite. Em relação a esse recado, o que eu queria dizer principalmente é que as pessoas têm que lembrar que a boca se comunica com o corpo, né? A gente tem que entender que a doença periodontal é um estado inflamatório, sim, que se comunica com o resto do nosso corpo e pode, inclusive, interagir com outras doenças, né, que a gente pode vir a ter. Então, o controle dessa doença é de extrema importância não só para a boca, não só para manter os nossos dentes, mas também para manter a nossa saúde geral. Então, já fica aqui a extensão do meu convite para estar com a gente novamente para abordar esse tema de doenças sistêmicas, né, que a doença periodontal pode acometer a gente. E se você gostou desse tema e quer saber um pouquinho mais sobre outros assuntos, comente aqui que eu trarei eles para você. E fique conosco que no próximo bloco estaremos com a advogada Priscila Rodrigues com um tema muito interessante. Bruna, eu vou interromper as suas gravações aqui, você está em cena gravando, mas a Pamplona mandou esse presente especial para você. Ai, que maravilha! Muito obrigada, Sônia! Dê uma olhadinha para você ver que presente fácil que você está ganhando. Da Pamplona, eu já ouvi falar da Pamplona, agora eu vou conseguir visualizar melhor. Vamos ver o que tem aqui. Uma costela temporada sabor limão e ervas, gente. Pamplona. Deixa eu ver o que mais eu tenho. Uma bolsa térmica, olha que linda. Pamplona, costela defumada de suíno. Bacon. Eu amo bacon. É muito bom. Pamplona, salame italiano fatiado. Mais um, não para de sair. Kit carreteiro suíno. E já vem tudo pronto. Pamplona, muito obrigada, eu adorei. Pamplona no seu cardápio, todos os dias. Pamplona. Olá, estamos aqui hoje com a nossa advogada Priscila Rodrigues, além de uma excelente profissional, amiga e assim uma pessoa espetacular. Priscila, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Bruna, primeiro eu quero agradecer pelo convite de estar aqui, é uma honra estar no seu programa. E para quem não me conhece, eu quero me apresentar, me chamo Priscila Rodrigues, sou advogada, escritora, palestrante e tenho uma ênfase numa expertise relacionada a parlamentares municipais. Com essa tua formação em parlamentares, o que significa estar preparado no Legislativo Municipal hoje? Muito importante a tua pergunta, Bruna, porque muitas pessoas não conhecem efetivamente o exercício de um parlamentar, de um vereador. Mas nós precisamos entender que um parlamentar ele precisa compreender da lei orgânica e do regimento interno. São dois instrumentos muito importantes, mas o exercício vai muito além. É necessário compreender do processo legislativo como um todo, com profundidade, para que ele possa exercer uma fiscalização efetiva e também uma representação com responsabilidade. Nós gostamos de falar que quando um vereador ele é capacitado,
nós temos um município muito bem representado. O que a gente precisa lembrar é que o vereador precisa saber o seu real papel, ele precisa compreender o seu exercício de legislar, de fiscalizar, porque ele é o elo entre o povo e o poder executivo. E para isso ele precisa deixar o assistencialismo de lado. Por quê? Não adianta nós discutirmos uma fila de exame ao invés de um orçamento da saúde. Discutir uma lombada quando existem outras políticas públicas que devem ser resolvidas. Eu não estou dizendo que essas demandas não sejam importantes, Bruna. Elas são fundamentais. Nós não podemos deixar de lado o coletivo e pensar apenas no individual. Essas demandas são necessárias, são importantes, mas nós precisamos pensar num resultado que impacte toda a nossa população. E você criou um método, é isso? Fale para nossos telespectadores como funciona isso. É muito legal, Bruna, porque essa é uma inovação dentro da administração pública. Nós sabemos que temos inúmeros recursos tecnológicos vindo para nos auxiliar na nossa rotina e o uso da inteligência artificial, junto com esse método, que é um método inteligente, do Mandato Inteligente 5.0, ele vem para organizar a rotina do parlamentar, que nós sabemos que é uma rotina extensa. Mas aí a inteligência artificial vem para otimizar esse trabalho do parlamentar, trazendo análise de projetos de leis, fazendo um mapeamento de riscos e trazendo decisões técnicas mais precisas, melhores para que o parlamentar esteja com toda a resposta na palma da sua mão. Com esse método, Bruna, eu não criei apenas um curso, eu criei um novo olhar do mandato para o parlamentar. Priscila, e quando há preparo, me conte na prática o que muda na rotina da Câmara Municipal? Muda absolutamente tudo. A pauta, obviamente, deixa de ser confusa, os processos são mais fundamentados, as fiscalizações são mais efetivas, o parlamentar sabe como se utilizar dos instrumentos de fiscalização que é necessário para um exercício efetivo. Na verdade, quando um parlamentar ele é eleito, o eleitor, obviamente, espera um resultado do seu mandato e ele só consegue apresentar esse resultado se ele estiver muito bem preparado, com conhecimento técnico para desempenhar o seu mandato. E para um desempenho de qualidade, o que é importante para que os vereadores saibam? Muito importante, Bruna. O mandato de qualidade, ele só vem com muito conhecimento e preparo. O eleitor, ele não precisa de discursos, o seu mandato não é uma vitrine. Ele, na verdade, é uma capacitação, ele precisa de resultados. E o resultado só vem quando o mandato vem com muito preparo e muito conhecimento. E isso é só para os novos vereadores? E me explique um pouquinho mais sobre o Mandato Inteligente 5.0. Legal, Bruna, isso é muito importante falarmos, porque não é só para aqueles parlamentares que estão iniciando o seu mandato, mas para aqueles que já estão há muito tempo. Nós falamos que no nosso estado do Paraná nós temos municípios pequenos com problemas de cidade grande. Então nós precisamos que os nossos parlamentares, a nossa vereança esteja muito bem preparada, muito bem capacitada, porque eles precisam fazer análise de contratos complexos, analisar e mapear riscos, fazer análise de políticas públicas que são fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Então nós precisamos que esses parlamentares estejam a todo momento buscando aprimoramento, desenvolvimento, capacitação, independente se acabou de entrar, acabou de ser eleito ou aquele que já está há muito tempo no mandato. Precisamos focar naqueles que já estão no 4º, 5º mandato. Esses estão rotineiramente, mensalmente buscando capacitação e atualização. Nós sabemos que as nossas jurisprudências, o entendimento do Tribunal de Contas aqui do estado do Paraná muda diariamente e nós precisamos estar atualizados para acompanhar e exercer um mandato com qualidade. Priscila, e me conte como que está sendo essa atuação com os vereadores do Paraná, me conte os resultados. Bruna, muito importante a sua pergunta, porque a minha atuação é em todo o estado do Paraná, inclusive em Santa Catarina. Já atendi alguns vereadores de Santa Catarina, prefeitos da cidade de Santa Catarina, porque os prefeitos e os vereadores estão cada vez mais se capacitando, se atualizando. Somente assim eles conseguirão demonstrar e apresentar resultados para as cidades. Priscila, e você com todo esse conhecimento, toda essa sua bagagem, ela é incrível. Eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo e aproveitar e deixar os seus contatos. O segredo, Bruna, com certeza, para um mandato eficiente e com muita qualidade é, sem dúvida, o preparo. E para isso, a inteligência artificial, o Mandato Inteligente 5.0 veio para facilitar, para otimizar
toda a rotina do parlamentar. E para aqueles que querem saber mais, conhecer mais do meu trabalho e me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é o @prisad e o meu contato é o 41 98809 5948. Muito obrigada por toda essa sua entrega e eu te espero para mais encontros como esse. Bruna, muito obrigada pela oportunidade, é uma honra enorme estar aqui contigo. E mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. Não canso de te elogiar, além de linda, maravilhosa, você é uma profissional incrível, excelente e tenho certeza que esse teu método veio para facilitar para todos nós. É isso aí, fique com a gente e a doutora Priscila já está mais do que convidada para abordar outros assuntos. E você de casa sabe que ela é advogada e quer saber sobre algum outro tema? Contate aqui pra gente e a gente irá abordar. E agora eu quero me conectar um pouquinho mais de perto com você aí de casa. Quem é a Bruna? Como a Bruna chegou aqui até vocês? Por muito tempo, essa Bruna, ela não tinha permissão. E quando eu encontrei isso? Eu tenho 41 anos hoje e foi há pouco tempo. Eu tive uma vida simples no interior do Paraná, Piraí do Sul. E na minha linhagem não teve nenhum cirurgião dentista. Eu vim para Curitiba, eu cresci, eu batalhei, eu paguei a minha faculdade e eu fui me desenvolvendo. Tudo isso porque eu não me permiti parar. Mas até então eu não sabia o que era permissão, o que era tudo isso. A vida me levou para muitos caminhos. E essa Bruna, ela não desistiu porque ela não tinha para onde voltar. Mas eu não entendia o que era isso. Da onde que eu tinha essa força? Porque eu mesma me sabotava. Para vocês terem noção, eu tinha vergonha do meu nome. Sim, eu tinha vergonha do Machado. Uma pelo nome Machado e outra porque atrás do sobrenome tinha um pai alcoólatra. E isso eu quis ocultar, eu quis esconder da minha vida por muito tempo. E confesso para vocês que eu ainda me emociono, mas eu sei que isso precisa ser dito. Porque a partir do momento que eu entendi que aquela criança interior precisava de atenção, ela precisava de cuidado e isso refletiu na minha vida adulta, foi onde tudo transformou, onde tudo me fez não desistir e seguir até onde eu estou. Se eu estou aqui é porque eu quero impactar você, eu quero mostrar para você que você também é capaz. Se você sente medo, sente insegurança, sente culpada, sente que está sendo vigiada e nada dá certo, e você acha que o problema está contigo? Às vezes está enraizado em você. O problema, ele é mais profundo. O que a gente precisa? Entender quais são os meus medos, quais são as minhas culpas, o que me trava. E eu me questionei, eu fiz muitas perguntas dessas. E te confesso que não foi nada fácil e não foi do dia para a noite, não foi de um dia para o outro. A Bruna teve que ser curada, a Bruna teve que ser transformada. Hoje, para você que me acompanha, você vai ouvir eu falar muitas vezes a nova Bruna, a minha nova versão. E sim, eu estou amando essa minha nova versão porque eu não sabia o quanto eu sou capaz, o quanto eu era, e hoje eu tenho certeza que eu sou, e eu sou muito mais. E eu quero que você de casa não precise passar por uma experiência dolorosa para você se encontrar. Eu quero te incentivar a não passar por nenhum problema para precisar se ver, se enxergar como pessoa. A Bruna precisou ser destruída após um casamento de 9 anos com momentos felizes, mas com muita dependência emocional. E quando houve o rompimento, a Bruna precisou buscar a sua essência, descobrir quem era a Bruna. E nisso eu mergulhei em autoconhecimento, em autocuidado e entender mais sobre esse universo, inteligência emocional. Parece um monte de besteira, mas confesso para você que não é. Porque hoje eu estou transformada sim, eu não sou mais aquela pessoa.
como eu já comentei, eu sou uma nova Bruna, porque eu fui buscar aonde aconteceram coisas e o porquê aconteceram coisas na minha vida. E foi pegando o gancho que eu já falei do meu pai que eu descobri que tudo começa lá atrás. Então a vergonha do meu nome já dizia muitas coisas. Eu tinha vergonha de ser quem eu era e hoje não. Hoje eu quero que você busque a sua identidade. Quem é você? Eu fui atrás de quem era a Bruna e hoje eu consigo te dizer que eu sou a Bruna Rafaela Machado e eu honro o meu pai por esse sobrenome. E com isso, eu pego todos os gatilhos para a gente olhar para trás. No primeiro momento, você não vai conseguir relacionar o que está acontecendo na sua vida hoje com o meu passado. Eu só consigo linkar esse viés porque eu estudei bastante. Eu quero que você reflita. Eu estou aqui para falar coisas para te instigar. O que está acontecendo contigo? Você está presa num relacionamento que te sufoca? Não estou falando aqui para você se separar, até porque hoje eu entendo que o meu propósito é não deixar em vidas casamentos serem separados. Então eu precisei passar por isso, ter uma carga, uma legitimidade para poder estar falando aqui com vocês. Então, quando eu falo em relacionamento e terminar, é para vocês terminarem com relações ruins. Quais são os combinados que já estão vencidos entre você e o seu marido? Quais são os combinados que já estão vencidos entre você e sua família? Esse é um exercício que eu quero que você pense. O que eu faço do mesmo e sempre acontece? A vida, ela traz pra gente oportunidades da gente estar evoluindo e se aprimorando. E muitas vezes a gente não enxerga isso. É muito fácil a gente colocar a culpa nos outros. Ai, porque fulano não faz. Ai, porque eu saí e bateram no meu carro. Ai, porque o feijão queimou, é culpa de alguém. E a gente isenta a gente da nossa própria culpa. Quando eu parei de procurar culpados do porquê a minha vida tinha acabado, eu entendi que não é culpa dos outros. Tudo isso está dentro da gente. O que eu precisei fazer por primeiro foi curar a Bruna. E nisso eu curei aquela criança que eu falei para vocês no início. Aquela criança abandonada que precisava de atenção, de carinho, ela precisava ser curada. Como eu disse, ainda fico emocionada porque foram muitos anos. Eu precisei curar aquela criança interior que ela precisava de carinho, atenção. E eu só consegui sair disso porque a minha filha de 3 anos me deu um caminho, eu não poderia deixar ela sozinha. E eu tenho uma equipe por trás de mim. E eles contam com o meu trabalho para a vida deles. E isso eu entendi, que a Bruna não poderia ficar parada. E sim, eu procurei vários profissionais. Então você sozinho não vai. Eu quero que você perceba se você está sentindo, se isso conectou contigo, faz algum sentido. Procure ajuda. Eu procurei psicólogos, hipnoterapeuta. Eu me voltei mais para Deus. E isso me fez estar onde eu estou hoje, porque com a ajuda de vários profissionais eu consegui vencer. E eu posso afirmar com vocês que com toda essa ajuda, porque foram 5 profissionais, eu consegui evoluir muito rápido e entender qual era o meu propósito de vida. E hoje estou aqui porque eu quero motivar você a encontrar as suas dependências emocionais, qual é a sua falta de permissão, o que te incomoda, o que te dói, o que você está repetindo, qual é o seu padrão de vida. Quando acontece alguma coisa, o que você faz? A vida, ela só muda quando você muda o seu padrão. Se você não quer mais andar de ônibus, o que você está fazendo para isso? Você está se movimentando? Você está fazendo algo para sair do lugar? Porque não adianta fazer o mesmo do mesmo. E com isso, eu participo de uma coautoria do livro Mulheres de Sucesso,
que são histórias reais para se inspirar, aonde o meu capítulo fala basta sonhar, acreditar e agir. E o que eu quero falar com vocês sobre isso? Que se você não agir, só perceber que o que está acontecendo na sua vida e não fizer nada para isso, você não vai sair do lugar. Você vai ser aquela pessoa que sempre se questiona e sempre reclama do mesmo. Por que isso só acontece comigo? Mais uma vez isso na minha vida? Mas eu ia investir em alguma coisa e eu bati o carro? Tudo isso tem algum significado para você. Se olhe para dentro, veja o que você está fazendo do mesmo, sinta o que está te incomodando e com isso coloque no papel. Coloque no papel, só que, como eu já disse, não basta colocar, você precisa agir. A ação do que está acontecendo é o que vai te levar para o próximo nível. E hoje, como vocês já sabem, eu sou formada em inteligência emocional. Eu atendo pessoas e ajudo vocês a se redescobrirem, a se permitirem, a estar no lugar que vocês sempre sonharam. Qual é o teu sonho? Qual é o sonho dessa criança que está aí dentro de você? Você ainda quer realizar? Procure profissionais, porque sozinhos a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Meu contato está aqui e temos ferramentas poderosas para transformar a sua vida e realizar os seus sonhos. Entre em contato, estarei esperando por você no nosso próximo programa aqui na Rede TV Paraná.